Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio de hoje. Hoje estamos aqui com um programa que foi gravado na tarde de ontem desta segunda-feira para trazer para você sempre um programa inédito, sempre as novidades aqui de Itapetininga e de toda a região. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Hoje conversaremos com o advogado aqui da nossa cidade, Gustavo Gurgel. Vai falar sobre vários temas que envolvem a cidade, o estado e também o nosso país. Fique ligado aqui junto com a gente. Você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito, e também da Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Então, para participar com a gente é muito fácil, é só mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê ou também através do nosso aplicativo, que é o TV Itapê. Não deixe de participar. Eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, trazendo para você tudo aquilo que acontece em Itapetininga e em toda a região. Seja muito bem-vindo, você conectado através do canal 8 da NET, através do canal 37 pela Fly Connect e também através aqui das nossas redes sociais, seja YouTube, seja Instagram, seja também através aqui do Facebook da TV. Nós estamos sempre conectados, levando para você aquilo que é importante aqui da nossa cidade. Então, você que está acompanhando aqui com a gente através das redes sociais, não esqueça de curtir, de compartilhar, de levar para mais pessoas e também de participar. Lembrando, né, você pode mandar o seu recado, pode participar aqui junto com a gente através do Facebook da TV, que é o facebook.com/TV Itapê, ou também através do nosso WhatsApp, que é o 991008654. Lembrando, o programa de hoje ele foi gravado na tarde de ontem, no entanto, então nós não conseguiremos, né, ler as perguntas ao vivo, mas você pode mandar o seu recado, participar, que nós vamos acompanhando aqui quando o programa for veiculado, ele for estar passando aí na sua televisão, nós estaremos acompanhando também os comentários aqui junto com a gente. Então, muito obrigado você que acompanha aqui o Telescópio de hoje, que está ligado com a gente. E já começando o nosso programa, vamos receber aqui, através da nossa videochamada, o nosso convidado de hoje, que é o advogado Dr. Gustavo Gurgel. Gustavo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Telescópio de hoje. E conta pra gente primeiro, Gustavo, eu ouvi falar aqui que você ficou muito feliz aí nesse domingo, né, com a vitória do São Paulo. Como tá sendo aí, Gustavo, comemorar um título depois desses anos? Boa tarde, Guto, meus amigos aí da TVI, pessoal que assiste o programa, pessoal de Itapetininga aí, região. Queria de novo parabenizar você por tão bem apresentar o programa, né? O Telescópio, que já é uma tradição aqui de Itapetininga, está em boas mãos aí. Eu sempre faço questão de referendar essa minha posição da sua capacidade e a sua grande comunicatividade. Então, parabéns aí, Guto, parabéns à TVI e parabéns ao tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube, que depois de muitos anos, minha filha tem 7 anos, minha filha mais velha, viu o São Paulo ser campeão pela primeira vez. Então, realmente é uma sensação que há muito tempo a gente não passava. O esporte, né, é um amor indescritível, né? Uhum. É totalmente irracional. Fiquei realmente muito feliz, fiquei muito contente e valeu aí, o São Paulo mereceu ser campeão e parabéns a todos os são paulinos aí que tem uma semana diferente do que vinham passando nos últimos anos. Muito legal mesmo, Gustavo. Eu gostaria de agradecer aqui o seu elogio no começo. Eu sei que é uma palavra muito mais gentil, né? Mas também dá o parabéns a toda a torcida do São Paulo, né? Muito presente aqui na nossa cidade. Tem muitos amigos aí são paulinos também. E nós vimos mesmo, né? Fez um campeonato muito bonito. Acho que, e mesmo eu como palmeirense, eu tenho que reconhecer que o São Paulo brigou, jogou muito mais o campeonato inteiro do que o Palmeiras. Acho que o Palmeiras, na verdade, ele só jogou bem um jogo, só que foi para tirar o Corinthians. De resto, o Palmeiras não conseguiu encaixar, não apresentou um bom futebol, então fica aí também os parabéns a toda a torcida São Paulina de Itapê. Mas vamos lá, Gustavo, já iniciando um pouquinho aqui os nossos assuntos, né, Gustavo? Acho que outros temas que também foram muito notícia e que tem sido a grande notícia no noticiário nacional é a questão da CPI do Covid. Como que você tem acompanhado isso, Gustavo? Você acha que vai dar em alguma coisa? Acha que dali sai alguma questão? Ou talvez seja mais, não sei, mais com uma conversa ali, que no fim não vai dar em nada? Guto, uma boa questão, né? Porque
pelo que eu tenho analisado, parece que as redes sociais, né, a forma como a comunicação acontece hoje, ela aproximou muito a população do que acontece, né, nos poderes, né? E o que eu percebo da CPI do Covid é que ela veio para substituir um pouco o Big Brother, né? Então, Foi bem na hora que acabou, né? Acabou o Big Brother, veio a CPI com coisas bombásticas, né? Com situações aí que deveriam de fato ser investigadas, né? Acho que ela, de certo modo, faz um serviço ao Brasil que realmente é necessário. Eu sempre torci para que a gente não tivesse que chegar a esse ponto, né, de ter que analisar se um governo adotou ou não adotou medidas sanitárias para salvar a vida, já que isso é o básico, né? O Estado, ele existe por essa finalidade, né? Quando eu critico bastante essa questão, inclusive na cidade, o pessoal vem falar para mim, não, mas isso é porque o povo não tem consciência, né? Se o povo tivesse consciência, não sei o que, isso não depende, a culpa não é do poder público, e as pessoas falam muito sobre isso, e eu sempre gosto de falar que o Estado existe, e eu sei que você é uma pessoa que critica a atuação do Estado, sempre criticou, né, do ponto de vista mais liberal, mas o Estado existe justamente para isso, para que ele haja onde as pessoas não têm bom senso, né? Então, quando eu substituo um pouco da minha liberdade, por exemplo, eu não posso andar na rua nu, por exemplo, né? Essa é uma liberdade que eu não tenho. Existem leis para isso. É porque o Estado ele tem que prever uma convivência harmônica entre as pessoas, e para isso que ele limita liberdades, né? Nós não temos todas as nossas liberdades, né? Rousseau, acho que escreveu isso há quase 300 anos, né? Que o Estado ele toma um pouco da sua liberdade em prol de te garantir segurança. É para isso que o Estado existe, né? Garantir segurança para as pessoas. Então, quando você, no momento colapsado mundial, você tem um governo que não te traz segurança, pior, né? Ele te joga para essa via insegura do vírus, a CPI é necessária, né? O governo, os poderes estão lá para eles se autorregularem de um ponto de vista jurídico, assim, mas também como servir de freio, né? Não há poder absoluto no Brasil, né? Não é porque uma pessoa é presidente da República que ela tem poder absoluto. Então, é muito triste do ponto de vista da sociedade. Nós temos que enfrentar uma situação dura como essa, porque o governo adotou, eu vou ser cauteloso aqui, mas adotou talvez medidas que foram equivocadas e que refletiu no nosso número de mortes, refletiu na compra de vacina, refletiu numa questão econômica, né, porque o vírus ele impede também que as pessoas voltem à vida normal, impedem que gastem dinheiro, então reflete em tudo isso. Então, eu vejo na CPI o pessoal falar, não, nós estamos aqui discutindo cloroquina, não estamos aqui discutindo o roubo do dinheiro público. Mas o governo não basta ser honesto, eu nem estou aqui falando se o Bolsonaro é honesto ou não, mas o governo tem que ser eficiente, ele tem que proteger a vida das pessoas, ele tem que agir onde o bom senso das pessoas falha, né? Claro, se você abrir bar, se você tiver praia, as pessoas vão, porque elas também querem se divertir. E o Estado ele existe justamente para isso, para garantir segurança para as pessoas em prol da limitação de algumas liberdades. E grandes economias e grandes países respeitam isso, entendem isso. Por mais doloroso que isso seja, eles entendem. E no Brasil não, né? Parece que essas adoções de práticas, principalmente de tratamento precoce, né? Ficou muito evidente que o Brasil substituiu a vacina ou a busca pela vacina por um tratamento curandeiro, né? Um tratamento que, assim, sei lá, foi uma opção, mas é uma opção equivocada, ou que se mostrou equivocada, né? Então, é triste como sociedade, né? Temos que passar por isso, mas a CPI é necessária. E agora, sobre responsabilidades, eu não tenho dúvida que muitas responsabilidades estão sendo apuradas, né? E também não consigo entender como o Brasil, nesse momento colapsado, né, as pessoas passando necessidades econômicas, o vírus matando pra caramba, eu perdi amigos nos últimos dias,
o doutor João José, que trabalhei 6 anos com ele, faço aí minha menção à família, porque realmente morreu jovem de Covid, né? Ou, na verdade, por Covid. E a gente tá nesse panorama, né? Então tá tudo travado, e aí o Pazuello, o Bolsonaro, vai lá, faz manifestação sem máscara, aglomera todo mundo com os motociclistas. Eu não consigo entender o que isso gera, né? Ele sempre fala, estão tentando politizar o vírus. Quem tentou politizar o vírus desde o início foi ele, né? Porque ele adota essas práticas, em tese, não recomendadas pela saúde, ele combate o isolamento social, ele combate a questão da vacina, ele incentiva o uso de medicamentos. E aí, quando o Brasil precisa de uma conscientização, precisa de um momento, porque está vindo a terceira onda, a cepa indiana já está no Brasil, ele vai lá e reúne todo mundo, e o Pazuello sobe lá no palanque. Eu não consigo entender como um governante, né, que foi eleito democraticamente pode entender que isso é bom. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender também como que as pessoas apoiam isso, sabe? Sei lá, eu tenho minhas predileções políticas, mas eu não posso ser cego, né? Acho que é muito triste, cara, muito triste o que a gente vem passando. Muito bem, Gustavo, falando justamente a respeito dessa questão, acho que a CPI ela é muito em cima do que ocorreu, né? Talvez, de certa forma, entender os caminhos, como nós chegamos até aqui. No entanto, o presente hoje, né? Você vê o comportamento tanto por parte do governo federal, estadual, municipal, até mesmo das pessoas, né? Você vê que mesmo depois de um ano dessa pandemia, muitos pontos continuam, vamos dizer assim, abertos, muitas consciências ainda não foram despertadas para o que tem que fazer. Você atribui isso muito a uma falta de exemplo do governo federal? Não, eu acho que isso sem dúvida. A falta de exemplo do governo federal e a questão da própria popularidade do governo federal em municípios reconhecidamente com eleitores conservadores como o nosso. Então, por exemplo, Itapetininga, que deu, sei lá, 70% de voto e vem dando, né? O Aécio ganhou aqui, o Serra ganhou aqui, o Alckmin ganhou aqui. Então, é uma cidade que tem um histórico conservador, um histórico muito ligado às igrejas, um histórico desse pensamento mais conservador. Então, existe o primeiro impacto, né? Então, a ideia de você confundir as pessoas. O que a grande mídia fala é uma mentira. Então, essa é a primeira questão. O Bolsonaro, ele formata a comunicação dele como se o caos que está instalado, ele tivesse a verdade sobre esse caos. E as pessoas acreditam nisso porque ele é o presidente do Brasil e tem uma empatia e um certo carinho por quem eles elegeram, né? Principalmente os eleitores. E o reflexo disso é principalmente nas cidades. Porque, veja bem, aqui em Itapetininga, a prefeita, ela não... E aí, pensando em política, né, as pessoas politizaram o vírus. Elas têm medo da impopularidade que questões sociais podem trazer em relação ao vírus e elas preferem deixar ou se omitir em relação de situações que deveriam ser agidas, que deveriam ter uma tomada de ações e decisões. Por exemplo, em Itapetininga, se a Marqueta fechasse o comércio, decretasse lockdown, fizesse toda essa situação, que era por obrigação, porque o Plano São Paulo previa isso, ela teria uma perda de popularidade enorme, principalmente no eleitorado macro da cidade, né? Então ela seria elogiada aí por alguns e criticada por quase todos. Então, esse efeito nacional refletiu também na popularidade dos prefeitos e eles temeram isso. E aí você surfa nas duas ondas, né? Você fala que investiga, que fiscaliza e também, por outro lado, você permite que as pessoas continuem com situações que eram proibidas pelo Plano São Paulo. Então o Bolsonaro ele presta esse desserviço até político, né? Ele força os municípios a adotarem outras práticas com medo da perda da popularidade. Veja o Dória. Eu não gosto do Dória, não voto no Dória, mas eu reconheço que ele fez um bom trabalho na pandemia. E o que o Dória fez? Ele provavelmente não vai nem para o segundo turno no governo de São Paulo, porque ele perdeu a onda do Bolsodória, né? Os apoiadores do Dória não votam nele, né? Que tem uma
uma afeição pelo Bolsonaro, e ele também não tem o voto da esquerda, que ele nunca teve, né, o voto dos petistas. Então isso acabou com a popularidade dele, né? E isso aconteceria em outros municípios que têm majoritariamente eleitores conservadores como o nosso. Então a prefeita, forçada por essa máquina de comunicação do Bolsonaro, ela teme o seu futuro político e deixa de adotar providências aí previstas no Plano São Paulo de obrigação dos municípios. E não só ela, não estou falando que aqui é uma distopia. Isso em todos os municípios, né, aqui na região. Só decretou quando não tinha mais solução mesmo, entendeu? Quando ou era isso ou era a pessoa morrer no meio da calçada para ser atendido. Então, eu acho que essa negatividade que ele trouxe aí para a política e repercute diretamente nas nossas vidas, né, cara? Então, é uma inconsequência absoluta isso. Muito bem, e Gustavo, até a respeito justamente disso que você está falando, né, até da situação aqui da cidade, nós estamos vendo que com os decretos aí do Plano São Paulo, algumas coisas têm retornado, tem aumentado o seu horário de atendimento, também a possibilidade, né, a porcentagem de ocupação dentro dos estabelecimentos, né, e com isso existem, vamos dizer assim, as pessoas que voltam ao seu trabalho, mas também existem abusos, né? Que as pessoas, às vezes, apoiadas nessa volta, vão começando a agir de formas que não são previstas ali na lei. Quanto a isso, né, o jornal Correio publicou agora, que entrou em contato com a prefeitura, a respeito da fiscalização nos estabelecimentos após algumas denúncias. Então, no último fim de semana, diversas denúncias de estabelecimentos da cidade que estariam descumprindo as medidas para evitar a disseminação do Covid-19 foram feitas nas redes sociais, como também de bar localizado no centro da cidade, que apresentou um show no último sábado. A respeito disso, a prefeitura ela informou, né, que ela levou essa denúncia até a fiscalização de posturas, informou que esteve lá no local no outro dia, na segunda-feira, e que se encontrava fechado. A notificação, no entanto, a notificação ela foi aplicada aos responsáveis para que ele seja localizado. E também, só falando a respeito disso, Gurgel, você vê assim que é claro que existem setores aí que são muito castigados, que desde o início da pandemia não conseguiram mais trabalhar. No entanto, ainda, vamos dizer assim, se precisa ajustar isso, né, para que seja uma volta com medidas que permitam que as pessoas elas fiquem a salvo também, ou pelo menos tenham mais segurança ali nesses locais, né, Gustavo? Sim, Guto, e eu acho que essa questão da prefeitura nós temos que separar em algumas partes. Primeiro, a questão do retorno, né, eu acho que esse é o primeiro ponto. Você não vai conseguir retornar, nesse momento, ao mundo que nós vivíamos. O setor de eventos no Brasil, bandas, eu não estou falando dos mega artistas, não, que sofreram, mas eles têm dinheiro para sustentar. Eu estou falando dos cantores de barzinho, das bandinhas de fundo de quintal que sobrevive tocando no final de semana. Dessas pessoas, essas foram extremamente castigadas, elas foram, pessoas começaram a vender artesanato, fazer outras coisas. O setor artístico da pandemia praticamente foi dissolvido. Isso não é no Brasil, foi no mundo, né? Há quanto tempo não tem um show do Iron Maiden, por exemplo? E se o Iron Maiden não está conseguindo fazer show, imagine uma banda que não tem nada incomparavelmente menor do que eles. Então, realmente, afetou todo mundo. Afetou sonoplasta, gente que aluga som, gente que aluga iluminação, gente que aluga palco. Quebrou todo um sistema. Então, quando as pessoas falam, estão retornando, não, isso não vai retornar assim tão rápido. Se não tiver uma vacinação em massa, uma vacinação que o Brasil realmente tenha números reais em relação à sua população, e não números absolutos. Nós temos 210 milhões de pessoas. É óbvio que nós vamos ter vacinado mais do que Israel, em números absolutos, mas em números proporcionais, não. A população, acho que eu vi esses dias que segunda dose é 14%, 15%. Então não tem como. Então, o grande problema do Brasil é que esses setores foram castigados por uma situação absolutamente imprevisível, que era a pandemia, e também castigado por um governo que não batalhou para a compra de vacinas, com atrasos absolutos. Eu vi o cara da Pfizer dizer que gostaria de utilizar o Brasil como exemplo na vacinação, porque o Brasil foi um dos países que a Pfizer fez a pesquisa. Enfim, existe toda essa situação. Sobre a prefeitura,
Eu até entendo a questão da prefeitura de não fiscalizar como deveria, porque a fiscalização do poder público está, de fato, prejudicando o comércio, a vida das pessoas e tudo mais. Só que o que faltou e o que falta, Guto, é criar um amplo debate municipal envolvendo todas as pessoas, envolvendo o setor de saúde, envolvendo o setor de comércio, envolvendo a população, as sociedades civis organizadas, envolver todo mundo. Não adianta fazer lobby no sentido, fecha o Plano São Paulo, vai lá e fecha a academia. Aí os donos de academia vão na prefeitura para encontrar um jeitinho para reabrir a academia. Isso é um exemplo, eu não estou falando que isso aconteceu. Aí fechou o comércio, aí os donos de lojas vão na prefeitura, porque eu sei que isso acontece, não aconteceu só aqui, acontece em qualquer lugar, é óbvio, você vai defender o seu patrimônio. A questão é que quando você volta desrespeitando medidas sanitárias, você agrava o vírus, né? Então você agrava o vírus, você consome mais dinheiro público para tratar pessoas contaminadas, há uma mortandade muito grande de pessoas, eu conheço vários que morreram de Covid, e você também não resolve o problema das pessoas que queriam trabalhar com o comércio aberto, porque ele vai fechar, que o vírus vai continuar a se alastrar. Então o que falta? Nós estamos aí há mais de um ano, quase um ano e meio de pandemia, né? Eu acho que foi declarado pandemia em abril do ano passado, um ano e meio, em março, né? 1 ano e 2 meses, e nós não temos um centro de contingência em Itapetininga com especialistas de toda a população, de todos os organismos, para debater e discutir o que é melhor. A prefeita, eu acho que ela fez um decreto de calamidade pública, depois ela acompanhou os decretos estaduais. Itapetininga tem a sua própria realidade, entendeu? Tem a própria realidade da sua população. É óbvio, ela não poderia relaxar as medidas do Plano São Paulo, mas ela poderia criar estudos, ela poderia entender o vírus a nível de transmissão comunitária de Itapetininga. Isso não foi feito, né? Ninguém se preocupou com isso, era só vamos abrir, você é louco, você está torcendo para o vírus, você não sei o que. Cara, eu também quero beber cerveja no bar, eu também quero ir embalada, eu também quero aproveitar minha vida, cara, todo mundo sofre com isso. Ninguém está torcendo para o vírus, entendeu? Ninguém torce para ninguém morrer. Mas você precisa de uma responsabilidade. Eu tinha proposto, falei o seguinte, que seria, se o comércio queria abrir em Itapetininga, se era justo abrir o comércio, então que eles apresentassem os estudos. Eu vi o PH Furlan aí falando na TVI com você aí, que não havia, eu acho que ele falou mais ou menos assim, talvez eu tenha errado da forma que ele falou, mas se eu estiver errado, você participou da entrevista, você me corrija. Ele falou que não aumentava os contágios com o comércio aberto. Eu acho que ele falou alguma coisa assim, confere? Eu acredito que foi. Ele falou que se seguisse os protocolos não seria um risco o comércio aberto. Só que isso ele tirou da cabeça dele. Qual é o estudo científico que prova isso? Né? Então vamos pagar um estudo científico, vamos me dar provas e embasamentos teóricos e médicos sanitários que comprove isso, porque senão é algo que ele tirou da cabeça dele. E algo que ele tirou da cabeça dele não serve para a sociedade, não serve para uma população de 160 mil habitantes. Então, se eu fosse prefeito de Itapetininga, eu receberia os empresários e falaria, cara, vocês querem abrir? Me prova que não piora o contágio. Me prova, faz estudo técnico. Vamos lá, contrata os especialistas, vamos debater os pareceres, vamos chamar a população da cidade, representados pela sociedade civil, chama as igrejas, chama a OAB, chama o Ministério Público e vamos criar uma grande entidade de análise de combate ao vírus. Não dá para tirar da cabeça da pessoa que nunca estudou medidas sanitárias, falar, não, isso não aumenta. Cara, não me prova, isso não me comprova. Não, só trazendo, é que acho que o que eles... Eu não lembro exatamente o que ele falou, nem lembro exatamente dessa fala. Assim, mas será que não seria seguir o que o Estado recomenda, que seriam as medidas de segurança e tudo mais? O Estado recomendava naquele momento é que os comércios ficassem fechados. Que ficasse totalmente fechado e não da forma, não aberto. Entendi. Uhum. Era no momento mais crítico da pandemia, que estava faltando remédio para entubar as pessoas no hospital, como faltou no Brasil, né? E aí ele falou que não, que o comércio não prejudicava a disseminação do vírus se tomasse as medidas lá, do álcool gel e tal. Mas era numa época que estava
obrigatoriamente sendo fechados, né? E ele estava dizendo que não, então tudo bem, você pode sustentar isso, mas sustente com argumentos técnicos, né? Eu acho que faltou muito isso, não só para Itapetininga, Guto, mas para todas as cidades, cara. Porque o governo de São Paulo e o governo dos estados, ele tem lá os seus especialistas, os seus grupos de contingência, mas no final das contas as pessoas vivem nas cidades. Se o poder público, a sociedade civil organizada das cidades não entenderem, não trabalharem em prol de minorar os prejuízos do coronavírus, não vai adiantar nada o Estado fazer tudo o que fez, entendeu? Porque aconteceu isso. Quando deu a fase crítica da pandemia, que tinha que tudo estar fechado, inclusive material de construção, teve uma fiscalização no comércio da cidade, era um sábado, fechou tudo. Na terça-feira estava tudo aberto de novo, entendeu? Então vai falar que isso é falta de conscientização das pessoas ou isso é falta de um direcionamento estudado, coeso, objetivo, com bases científicas da nossa realidade da cidade? Óbvio que foi isso. Óbvio que o cara quer abrir o comércio. Óbvio, entendeu? Mas pense. Então nós identificamos naquele momento que os comércios tinham que ficar fechados para reduzir o vírus. Como é que nós vamos resolver o problema dos empresários? Ninguém discutiu isso, Guto, na cidade. Ninguém falou nada, ninguém criou um mecanismo. O único mecanismo que tinha era o cara abrir a loja e vender o sapato dele, senão ele não conseguiria pagar as contas. Então a sociedade de Itapetininga também e o poder público não se irmanaram nessa questão de como fazer o comércio continuar vendendo num momento crítico de pandemia. E aí o cara tem que abrir mesmo, entendeu? Eu consigo compreender isso e consigo compreender a dificuldade de você ficar fechado e já há muito tempo, né, passando por essas necessidades. Então faltou essa questão. Sobre essas fiscalizações, são fiscalizações pontuais, só para vender nota no jornal, entendeu? Porque acontecer isso agora, na terça-feira ou quarta-feira, você vai de novo, está tudo lotado, entendeu? Está tudo claro e aberto para todo mundo. Ela foi uma opção de não realizar as fiscalizações conforme o Plano de São Paulo. Quando começa a apertar o calo, começa a surgir denúncias, o pessoal começa a mandar para o Ministério Público, aí ela faz essa blitz aí, uma blitz noturna aí, e caneta 10, 12 empresários, que provavelmente eram desses botecos de vila, e fala que fiscalizou, e isso aí serve para depois mandar a nota para o Ministério Público da fiscalização. Infelizmente, cara, nós estamos nas mãos dessas pessoas, entendeu? Que poderiam ter feito muito, poderiam chamar a sociedade de Itapetininga para essa questão, no Centro de Gerenciamento Municipal do vírus, ouvir várias pessoas, vários especialistas, pensar na saúde da população, pensar na economia do município, pensar em medidas alternativas, pensar em medidas no sentido de... Opa, deixa eu virar aqui. Pensar nas medidas para proteger essas pessoas, e proteger o comércio, proteger a economia, e não, cara. Não foi feito nada e depois vira notinha no jornal aí para falar que fez alguma coisa. Muito bem, Gustavo. Só um minutinho, Gustavo, vamos trazer aqui para quem está acompanhando com a gente. Hoje o programa está sendo gravado, né? Mas nós temos sempre um recado delicioso para você, que é o pessoal lá do Vila Rosa, esse restaurante no centro de Itapê, que tem sempre um prato delicioso para você e para toda a sua família. Atende no delivery, atende também, seguindo todos os protocolos de segurança lá no seu salão. Então fique agora com as imagens deliciosas do restaurante Vila Rosa.
Muito bem, restaurante Vila Rosa é sempre maravilhoso, sempre muito bem preparado, ainda mais agora o Cássio aí, São Paulino, também está muito feliz e está caprichando ainda mais nessa alimentação para o seu almoço. Então você pode pedir da sua casa, pode também comparecer lá ao Salão Vila Rosa, com todos os protocolos de segurança para atender a você e a toda a sua família. E continuamos conversando com o Dr. Gustavo Gurgel, ele que é advogado aqui da cidade de Itapetininga. Gustavo, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito da volta às aulas. É um tema que deu bastante discussão, também a questão da cobertura vacinal dos professores, ela não ter sido completa antes dessa volta, foi uma faixa etária ali, algo que despertou também bastante conversa, né? Tanto na parte estadual, como também nas escolas aqui municipais. Conta pra gente, né, Gustavo? Eu sei da importância do professor junto com o aluno numa sala, da dificuldade da aula remota, mas também tem que se pensar um pouco na questão da segurança também, né? Me deixou até com fome o Vila Rosa, eu nem almocei ainda. Já vou aproveitar para fazer um pedidinho lá, meu, porque comi muito no restaurante do Cássio, meu escritório era na esquina do restaurante dele, tenho saudade, a comida é muito boa mesmo, aproveitem. Uma delícia. Sobre a volta às aulas, Guto, é um tema muito delicado, muito complexo, né? Eu vi, parece que é um estudo de Oxford, que as crianças é mais difícil contaminar um adulto, né? Parece que esse inclusive é o estudo que embasa algumas decisões do governo estadual e tal, mas tem essa questão do menor risco de contágio de crianças para adultos. Mas, de toda forma, nós caímos na mesma questão. O setor de serviços artísticos vai voltar a funcionar da forma como ele quer funcionar se o Brasil atingir pelo menos 80% de vacinados, né? Agora, eu sou filho da escola pública, com o maior orgulho falar isso, a escola pública na minha época não tinha nem papel higiênico. Será que nós conseguimos hoje ter segurança para colocar diversas pessoas, não é porque escola não é só criança, né? Não é só bebê. Também tem adolescente, pré-adolescente, tem maior, então é um organismo muito grande na nossa sociedade. Eu vi o secretário de Educação do Estado de São Paulo dar uma entrevista dizendo que o direito das crianças à educação ele é prioritário e que a população a população como um todo tem que garantir que a escola seja aberta, porque isso é um direito das crianças e é um direito nosso como sociedade, um dever como sociedade. Eu acredito nisso. Mas eu acho que deveria pelo menos vacinar os professores, né? Vacinar o corpo escolar, né? Para garantir uma maior segurança disso. E atropelos, né, Guto? A gente vê aí no Brasil que foram muitos atropelos nesse um ano, e os atropelos nos levaram a uma situação sanitária horrível, né? Praticamente horrível. E eu sofro muito com isso, e faço aqui um testemunho pessoal, porque eu estou há quase um ano sem ver minhas filhas, eu me separei, né? Estou quase um ano sem ver minhas filhas, e um dos argumentos utilizados para que as meninas não retornem ao Brasil é o agravamento do Covid, né? Então, eu tenho esse problema pessoal aí que eu enfrento o Covid, além de matar amigos meus, ele também impede eu hoje de ver minhas filhas elas retornarem ao Brasil, porque a crise sanitária é horrível, né? Nós passamos vergonha na Europa, a Europa tira sarro do Brasil, fala como é que o Brasil chegou nesse nível, esse cara é louco. Então isso acontece, cara. E isso influencia diretamente a vida das pessoas e a minha vida também, entendeu? Muito interessante. Então hoje só para responder você, hoje eu sou contra o retorno das aulas presenciais. Se minhas filhas morassem no Brasil, eu não permitiria que elas retornassem à escola por essa falta de segurança mesmo, entendeu? É melhor você perder um ano na escola, depois ter que fazer aí alguma coisa, mas não retornaria. Mas isso estou falando, sei lá, talvez de uma posição um pouco mais privilegiada. Agora, tem pessoas que levam o filho na escola para comer, entendeu? Então não é só uma questão educacional, é de segurança alimentar também. E as pessoas têm que ser previstas, a gente tem que ser analisadas, temos que ser estudadas. Agora, Itapetininga não analisa nada, né? Nós seguimos o Plano São Paulo. Olha isso, olha como a nossa realidade ela é abandonada. O Plano São Paulo agora abriu geral, né? Acho que o maior erro do Plano São Paulo foi ter criado aquele monte de cor lá que ninguém entendia direito, ninguém seguia nada daquilo, entendeu? E
que agora eles abandonaram as cores, agora é fase crítica, fase de transição. O povo não entende isso, cara. Entendeu? Não entende isso, a dificuldade. E aí em Itapetininga, olha como a nossa realidade é diferente das macro-regiões. Nós temos o TI 100% lotado, o TI Covid. Faz quantos dias está 100% lotado? Então, para nós, essa realidade não serve nesse momento. E como é que você vai colocar um monte de criança, vai aumentar as pessoas na rua, as aglomerações, bar, balada fechada tá tendo em Itapetininga. Tem balada fechada tendo em Itapetininga. Entendeu? Como é que pode, cara, nessa fase, dizer, não, nós estamos seguindo o Plano São Paulo. Então aí você segue o Plano São Paulo quando ele é generoso com você, mesmo que a sua realidade seja diferente. E aí quando o Plano São Paulo não é generoso, você adota outras medidas aí para ser generoso nessa cidade. Itapetininga, cara, na situação que nós temos hoje, de UTI com 10 vagas, tinha que ter um controle rígido de fiscalização. E isso não envolve querer atrapalhar a vida do empresário. Isso envolve criar um grande acordo municipal para resolver os problemas de todo mundo. E se não conseguir resolver os problemas de todo mundo, que pelo menos minore esses problemas. Agora, não dá para largar tudo a Deus dará, né? É Deus, né? É Deus, né? Largar tudo a Deus dará e correr o risco de as pessoas morrerem. Os nossos números de óbitos na cidade são horríveis. São horríveis, entendeu? É triste, cara. Então, nessa realidade, voltar às aulas seria um completo absurdo. Muito bem, e também falando, gostaria que você comentasse também, Gustavo, eu sei que você comenta diversos assuntos aqui da nossa cidade, um outro assunto também que ainda bem, né, que está tomando um pouco da consciência das pessoas, tudo é o Rio Itapetininga. Nós tivemos uma grande crise no Rio há alguns anos atrás, não que antes fosse bom, né, mas que acabou, vamos dizer assim, se piorando essa situação, o que levou também a diversas ações aqui na cidade. Uma delas foi a criação, então, pelo coletivo Aliança Socioambiental, o ASA. Eles acabaram fazendo um documentário sobre o Rio Itapetininga que foi lançado nesse último sábado, né, e que teve uma pré-estreia ali, é um documentário que ainda vai concorrer a alguns festivais, por isso que eles não liberaram ainda esse vídeo para toda a população. Mas qual que é a importância que você vê, Gustavo, do pessoal resgatar o rio, mostrar a história do rio, mostrar as riquezas do nosso Rio Itapetininga? Então, eu acho sensacional, né? Itapetininga, parece que a população não era tão conectada com essa questão do rio. Então, a questão cultural é importante aí, né? Eu morei em Piracicaba e sei o quanto o rio Piracicaba é querido pela cidade, tem várias questões de turismo no próprio rio, você anda de barco, tem restaurantes em torno do rio, então realmente tem essa questão, o nosso rio é lindo, maravilhoso, mal aproveitado por muito tempo, né? Eu lembro, e aí faço menção ao Vinícius Valho, que há uns 8 ou 9 anos atrás escreveu, acho que o mestrado dele sobre o Rio Itapetininga, e lá ele já tinha identificado problemas de emissão clandestinas de esgoto, de tratamento de água ruim, e ele tinha pedido apoio de vários políticos da cidade, não apoiaram, entendeu? Então, assim, teve muita gente séria já na cidade, tem o Rock também sempre foi um defensor do Rio Itapetininga, teve muita gente séria trabalhando essa questão do rio, e que ficou aí subjulgado, vou dizer assim, né? Ficou com uma importância menor na nossa cidade. Esses grandes investimentos de Itapetininga, Guto, que não são por obra da política, porque você como liberal sabe que, na verdade, a política mais atrapalha o investidor do que possibilita investimento, né? Embora eu pense um pouco diferente de você em relação a isso, mas a cidade está sofrendo esse boom liberal, né? Aqui é óbvio que isso ia acontecer. Pega as minhas últimas... Eu não sou o pai da verdade, mas eu já falava isso há 8, 9 anos atrás, que Itapetininga sofreria uma expansão natural de desenvolvimento pelo colapso de Sorocaba, por problemas de água em Itu, pela distância próxima de Campinas, por 2 rodovias margearem a nossa cidade de uma forma muito próxima. Então é óbvio que o desenvolvimento chegaria até aqui, né?
E chega até aqui por várias questões. E a grande questão, acredito, é a água em abundância. Nós temos um município com água abundante e água de boa qualidade. Né? Quando eu lembro que uma empresa que ia se instalar próxima do Itapetininga, e ela era uma empresa poluidora, as pessoas criticaram, falaram, não, nós não queremos empresas para acabar com a nossa biodiversidade, nós queremos empresas que sejam amigas do rio, amigas da cidade. Então, assim, esse boom, o boom que Itapetininga tanto esperava vai acontecer agora. E a Marqueto vai dar sorte, ela vai surfar nessa onda aí, vai talvez até ser deputada nessa história, tendo contribuído muito pouco, né? Porque até hoje ela não apresentou um projeto de desenvolvimento municipal. Um projeto. E aí ela surfa na ideia de grandes empresários, de pessoas que veem em Itapetininga um potencial enorme de gerar riqueza, né? É óbvio que isso ia acontecer em Itapetininga, isso está acontecendo, e ela deu muita sorte, né, de ser na gestão dela, mas isso aconteceria em qualquer gestão. Muito bem, Gustavo, e também, né, que quem está acompanhando com a gente aqui, né, viu que você gosta bastante de comentar, tá sempre antenado nos assuntos aqui, e eu sei que você, junto com algum pessoalzinho ali, tem feito algumas lives até para comentar, né, a respeito desses assuntos através do Facebook. Acho que isso é grande parte da nova comunicação, né, nós vemos aí, infelizmente, alguns grandes grupos de mídia, alguns jornais, né, nós temos notícias de fechando e tudo, no entanto, a comunicação está cada vez mais presente nas redes sociais, né. De onde surgiu a ideia? Como que funciona? Como que o pessoal pode acompanhar isso, Gustavo? Então, Guto, obrigado. A gente tem um grupo chamado Sem Fuleiragem, é um grupo que a gente faz algumas lives no Facebook. Nós fechamos a primeira temporada no final do ano, então acho que foi no começo desse ano. Nós entrevistamos várias pessoas legais, entrevistamos o Miguel Ângelo da Luz, que foi técnico da seleção olímpica brasileira, que ganhou a prata olímpica, né, com as meninas, o basquete foi campeão mundial e ele era o treinador. Entrevistamos a Alessandra também, que era uma atleta e foi medalhista junto com esse time. Entrevistamos um juiz federal aqui de Itapeva, o doutor Edevaldo. Nós entrevistamos várias pessoas para tentar entender aí esse nosso cenário nacional, esse cenário municipal também, conversamos com as pessoas daqui, eu acho que é mais ou menos isso, né, Guto? É mais ou menos o que o Telescópio faz. O Telescópio é um programa plural, que ouve todos os lados. Eu sempre fui convidado para vir aqui, pude falar o que eu queria falar, e também ouvir pessoas aí que pensam totalmente diferente de mim e merecem ter os espaços. Acho que essa é a boa comunicação. A comunicação hoje da internet, ela quebra esses paradigmas, né, de controle de informações, né, mas por outro lado ela possibilita também coisas ruins, né, que é a comunicação falsa ou as fake news, que o Brasil vai ter que se debruçar melhor sobre esse tema, discutir melhor sobre isso, porque o que fizeram de fake news sobre o Covid, eu vejo o senador no Congresso Nacional que parece o tiozão do Zap. O cara não parece um senador da República. Não, porque em Riacho Queimado o tratamento precoce reduziu não sei o quê. É o tiozão do Zap, o cara que recebe as notícias falsas do WhatsApp e começa a trabalhar isso dentro de uma CPI, cara. Então, assim, da mesma forma que a comunicação via internet, via as redes sociais, ela rompe um pouco com esse monopólio, por outro lado também ela possibilita as fake news aí, né? Nós temos o Brasil, uma grande fábrica de fake news. Nós tivemos aí o cara preso lá, enfim, várias situações aí, fake news contra o Supremo, fake news não sei o quê. Hoje não, há um tempo atrás eu vi uma fake news, não sei se você viu, um cadeirante quebrou toda a câmara acho que é do Ceará. O cara tava surtado e começou a bater com um martelo na vidraça. Aí no outro dia o cara fez um vídeo falando assim, madrugada de tiroteio na Câmara não sei o que foi vítima de ataque, entendeu? Então, cara, é difícil, velho. Tem que ter algum tipo de controle essa comunicação, né? Mas a gente tem lá, nós vamos voltar, eu também estou com um projeto com o Lalo de fazer aí um podcast em parceria com a TVI. Eu vou fazer um programa de
mais ou menos no estilo do podcast, então talvez venha aí alguma novidade pela frente, e agradeço aí, Guto, você ter dado essa oportunidade. Não, é muito legal, eu vejo ali muitos convidados também, a conversa sempre rola, vamos dizer assim, é uma conversa um pouco mais longa, mas sem muitos horários, as coisas. Acho que isso é muito bom, né, da internet, né, você ter essa liberdade de trabalhar bem o assunto e tudo mais. Vi que teve um dia que o Bob participou ali também, né, ou seja, tem... o Bob. Isso, tem uma galera Zé, muito... o professor Zé, que é um cara que gosta muito de música, né, de arte, então ele traz bastante caras da arte. Ele trouxe também um DJ do Rio de Janeiro, teve essa questão aí, tem bastante coisa. A gente estava tentando trazer o Alexandre Frota também, eu acho que seria legal. Então a gente também deixa para os dois lados, cara. A gente traz liberais, a gente tem esse projeto. Eu realmente estou passando por alguns problemas pessoais muito pesados, assim, que envolvem as minhas filhas, que envolve meu pai, que ficou doente. Então eu botei um pouco o pé no freio, assim, mas a comunicação é uma coisa que faz parte da minha vida, e eu acho legal trabalhar essas comunicações. Te vê no YouTube, hoje tem grandes canais, né, no YouTube, tanto para a direita, para a esquerda, para os extrema direita, extrema esquerda. Então hoje você pode buscar o conteúdo que você quiser, né, sem ser tutelado por alguém. Eu acho isso bem legal, cara. Muito fera mesmo, que dê muito certo, que vocês repensem, reformatem, e se for um programa novo também, muito legal. E Gustavo, último assunto aqui, para terminar o programa, mas eu não poderia deixar de perguntar para você, né? Como que você vê essa reentrada aí do ex-presidente Lula no cenário político e talvez, de certa forma, já se colocando como o adversário do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2022, deixando para trás diversos nomes que vinham surgindo, e cada dia se especulava um, se especulava outro, e parece que acabou, não, agora é entre Bolsonaro e Lula de novo. Guto, o Lula, indiscutivelmente, é um cara que coloca um padrão político diferenciado, né? É um cara que sabe fazer política. Então não vai entrar, né? O Bolsonaro agora tem um adversário que não é mais várzea, né? Porque antes o adversário dele, o Haddad, cometeu aquele erro absurdo de ter ido visitar o Lula na cadeia, no maior onda antipetista do Brasil. É óbvio que você não ia ganhar a eleição nessas circunstâncias, entendeu? Então essa várzea ele não tem mais. O Lula sabe fazer política, acabou de tirar foto com o Fernando Henrique, foi lá para o Senado, conversou com o senador, tirou o senador do PDT, tirou o senador da Rede, trouxe os caras para o PT. O próprio Jean Willis aí vai ser candidato a deputado, parece, pelo PT lá na Bahia. Enfim, é um cara que conhece do jogo, conhece das pessoas, tem as suas relações, e é um adversário forte, né? Um adversário que vem aí para debater essa política. Agora, sobre a polarização, Guto, eu tenho uma visão um pouco diferente, cara. E eu não lembro, essa visão não é minha, eu li isso de alguém, eu não lembro de quem, mas ele diz que, por que o PT não pede o impeachment do Bolsonaro? Você percebe isso? Você vê que o PT não pede o impeachment do Bolsonaro, né? Muitos artistas, PT, alguns políticos, tudo. O Lula não fala assim, queremos fora Bolsonaro, ele não fala, por quê? Porque politicamente para o PT é muito melhor que o Bolsonaro termine o mandato. Porque vai ficar aquele comparativo do passado bom com o presente ruim. Eles vão querer trabalhar isso, entendeu? Essa vai ser a onda da comunicação do PT. Então, por mais que o Bolsonaro se arraste, mais o Lula vai ganhar popularidade, mais a política vai ser supostamente mais fácil até vencer a eleição. A terceira via no Brasil, que eu cito aqui o Amoedo, talvez o Ciro, o Mandetta e mais uns 2 ou 3, só terão chance de estabelecer a terceira via se derrubar o Bolsonaro. Porque daí você perde o presente ruim e aí você entra numa questão política asséptica para discutir com o Lula. E aí inverte, né? É o petralhão do PT contra um cara que o que o Mandetta tem ruim politicamente. Então é isso. Agora, se ficar até o final Bolsonaro, Lula e a terceira via, acredito que dependendo do quanto for o desgaste do Bolsonaro, é possível que a terceira via leve alguém para o segundo turno e o Bolsonaro não esteja no segundo turno. Isso eu falo de achar, eu tô achando, eu não tenho base científica nenhuma para falar isso. Mas se você for para a rua, e o que eu conheço de gente que se declara liberal, de direita,
e acho um absurdo o governo Bolsonaro, é muito grande. É um cara que não vai votar no Lula, mas é um cara que também não vota no Bolsonaro, entendeu? Então o anti-bolsonarismo está muito grande no Brasil, né? E esse voto vai para alguém, cara. Esse voto vai para alguém. Então, se as pessoas identificarem que essa terceira via tem chance de ganhar a eleição no segundo turno, vai ter aquele voto de manada todo por essa terceira via aí, para levar a terceira via para o segundo turno. Acho que o Bolsonaro, quando ele radicaliza o discurso, quando ele vai para o enfrentamento, quando ele fala o ladrão de 9 dedos, um não sei o quê, eu não consigo imaginar que ele ganhe popularidade fazendo isso. Ele mais tenta solidificar os eleitores dele, que é 24%, 26%, 28%, que fazem ele ir para o segundo turno, do que tentar ganhar mais eleitores. Porque no segundo turno é o ladrão contra o louco, entendeu? Em tese. Então aí ele leva para um cenário muito incerto de segundo turno. Agora, popularidade ele não ganha, acredito que vem numa decrescente, principalmente depois que a CPI virou o novo Big Brother do Brasil, né? Então, ali na CPI, e eles identificaram isso, é um ataque muito grande, os caras são muito capacitados. Você pega o Randolph, que é um grande senador, é um cara muito capacitado, é um cara que está batendo ali com consistência, ele não está ali fazendo política, não, está também, mas eu digo, ele bate com consistência, isso a população consegue ver de uma certa forma e consegue entender, fala, pô, eu estou numa dificuldade, eu estou com um problema porque o cara não comprou vacina, o cara preferiu cloroquina. Então, se eles conseguissem, se a narrativa for essa, o Bolsonaro acredito que nem vá para o segundo turno. Muito bem, Gustavo, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente, ter tirado aí esse momento aqui para conversar, para comentar os assuntos aqui no Telescópio. Se tiver mais alguma informação, pode mandar ver aí, mas desde já, muito obrigado. Valeu, Guto, obrigado. Agora eu vou correr aqui no meu WhatsApp, pedir uma Marmitex lá do Cássio, tomara que esteja aberto ainda. Valeu, brigadão. Sempre que eu puder aí, for convidado, eu compareço. Parabéns para você, sucesso a todo mundo aí e até logo. Até mais, grande abraço, sucesso para você também, Gustavo, e você que está acompanhando aqui o Telescópio de hoje. Nós, como esse programa ele foi gravado na tarde de ontem, nós não temos as atualizações aqui do boletim epidemiológico de Itapetininga, mas nós trazemos sempre para você aqui aquela mensagem especial da Santo Cuidado. Agora Itapetininga conta com uma clínica de atendimento, reabilitação e cuidados domiciliares. Somos a Santo Cuidado e podemos levar até o conforto de seu lar diversos serviços clínicos e procedimentos. Atendimento médico, cuidadores de idosos, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, entre outros profissionais. Ofereça um santo cuidado a quem você ama. Santo Cuidado. Amor em cuidar. Muito bem, então esse programa de hoje inédito foi ao ar nessa terça, dia 25, mas foi gravado ontem, nesta segunda, dia 24. Então, nós não temos também as notas de falecimento aqui da cidade de Itapetininga, mas lembre sempre que esse programa é um oferecimento do Grupo Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. E você que acompanha aqui o nosso programa, eu agradeço quem participou, quem mandou seu recado, mesmo sem poder ler ao vivo aqui, você esteve junto com a gente durante todo esse programa de hoje. O que você achou dessa entrevista? Comenta aí na nossa página do Facebook, e amanhã tem mais Telescópio e ao vivo amanhã, hein? Ao meio-dia, ao vivo, eu espero você. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Orocento Prime. Cuidando do seu sorriso.